Oi pessoal, tudo bem por aí? Enfim, abemos outono, mas o calorão continua com muitos resquícios do verão. Para me ajudar com a previsão do tempo de hoje, eu trago a participação da Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Nas informações que ela traz, nós temos um panorama sobre a estação em todo o estado e também quando o frio realmente vai começar por aqui. O outono no hemisfério sul iniciou nesta quinta-feira, dia 20, às 6h01 da manhã. Qual o comportamento climático dessa estação, não só em Minas Gerais, mas na região sudeste como um todo? O outono, ele marca o encerramento da estação chuvosa e a transição para o período seco, para a estação seca. Então, esse início de estação, ele preserva as características que nós tivemos no verão, ou seja, essas pancadas de fim de tarde ainda persistem, nós ainda temos temperaturas bastante elevadas, tá? Que é uma característica da estação chuvosa que só vai se encerrar lá para o início de abril. No decorrer do mês de abril, as chuvas se tornam cada vez mais raras e menos frequentes, de forma que entre o final de abril até o início de maio, já encerrou a estação chuvosa e nós já entramos. A maio já começa com a estação seca definida em todo o estado. Então, falar de chuva no outono, para Minas, não faz muito sentido. A maior característica, ou a principal característica do outono, é a mudança que a gente tem em relação às temperaturas. Então, no decorrer da estação, principalmente a partir de maio, a gente começa a ter uma variação maior da temperatura ao longo do dia. A gente começa a ter temperaturas mais amenas pela manhã e temperaturas mais elevadas à tarde. Isso acontece porque a gente começa a ter predomínio de céu claro, ou seja, ausência de nuvem devido à época do ano e aos sistemas que atuam. A partir de maio, as massas de ar frio começam a chegar no estado com intensidade suficiente para provocar o declínio acentuado de temperatura de um dia para o outro, mantendo temperaturas amenas por dias consecutivos, tá? E dependendo da intensidade da trajetória dessa massa, ela pode declinar a temperatura em todo o estado. Quando ocorre episódio frio, é comum a formação de geada na região serrana do sul do estado. Dependendo da intensidade da massa de ar frio, às vezes essa geada ela ocorre de maneira generalizada, espalhando ali para o oeste até o Triângulo Mineiro. Tá? Mas isso é mais raro só quando tem uma massa mais intensa. Mas a geada na região serrana do sul do estado ela acontece às vezes só pelo predomínio de céu claro, mas isso é mais lá para junho, mais para o final do outono. Uma outra característica é que se torna recorrente a formação de nevoeiro na faixa leste mineira, no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Isso porque essas regiões elas têm um aporte de umidade de origem oceânica. Então a combinação entre disponibilidade de umidade e temperaturas amenas favorece a formação de nevoeiro ao amanhecer. Então essas são as características principais do outono. Em relação à previsão, se espera chuva abaixo da média, o que é basicamente dizer que é como se a estação seca fosse começar mais cedo, e temperaturas acima da média, que pode ser interpretado como uma menor recorrência das massas de ar frio no decorrer da estação. Significa que vai ter frio sim, mas com uma frequência menor do que o normal, devido à menor incidência de massas de ar frio. Essas são as características que a gente espera para esse outono. Muito bem, Anete, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Mando News. Falando dessa sexta-feira, gente, nós ainda temos disposição para chuva em algumas áreas de Minas Gerais, mas o sul de Minas escapa um pouco, assim como eu já tinha antecipado para vocês por conta da trajetória da última frente fria que passou pelo sudeste do país. O centro dela já está bem afastado no oceano e a pontinha que ainda influencia na formação dessas nuvens carregadas através da umidade fica aqui na faixa leste e central de Belo Horizonte, central mineira. Então a gente tem essa tendência de chuva acontecendo durante todo o dia, inclusive com alertas para algumas áreas. Vamos acompanhar então a trajetória dessa chuva através das cores do nosso mapa do Instituto Nacional de Meteorologia. O corredor de umidade já demonstra para nós nesse tom verde aqui médio, onde a gente tem essa chuva acontecendo principalmente entre a tarde e a noite, com volumes que podem alcançar até 15 milímetros. Claro que essa chuva, gente, pode acontecer bem antes, no início da manhã, mas na tarde o panorama é esse. No sul de Minas também chove, mas isso em pontos isolados, como a gente tem a representação desse verdinho mais claro. No caso, a gente tem a tendência de chuva somente à tarde, já que de manhã e à noite o tempo deve ficar firme. Só temos também atenção para chuvas um pouco mais volumosas nas áreas costeiras do nosso país, no caso Espírito Santo e Rio de Janeiro. Falando dos alertas, nós temos aqui, a partir de Teófilo Otoni, passando por Governador Valadares e chegando à cidade de Ubá, um alerta laranja. Isso porque nós temos até 100 milímetros esperados nas próximas 24 horas, pelo menos até as 10 horas da manhã. Dessa sexta-feira a gente ainda pode ter esse cenário de chuva mais intensa acontecendo por lá,
como também em áreas do extremo norte do estado do Rio de Janeiro e em áreas também do estado do Capixaba. Claro que nós temos alerta amarelo também passando por boa parte de Minas Gerais, mas ele não influencia o sul de Minas e o Triângulo, que nessa sexta ficam num cenário mais tranquilo. Assim como eu já tinha antecipado para vocês, a trajetória dessa frente fria trouxe esse panorama antecipado, onde a gente deve ter um tempo mais firme nos próximos dias. Observando agora as temperaturas, gente, madrugada um pouco mais fria aqui em Pouso Alegre, começa esse efeito cebola, então já leva um agasalho para você que vai aí com o turno até um pouco mais tarde, já que a mínima deve ser de 14 graus e durante a tarde chega a 27. Por que efeito cebola? A gente começa com muita blusa, ao longo do dia o tempo vai esquentando e a gente vai tirando esses agasalhos. A Climatempo projeta aqui para Pouso Alegre cerca de 0,5 milímetro de chuva. Conceição das Pedras segue com esse mesmo panorama, onde as temperaturas ficam entre 14 e 26 graus, aí também com cerca de 0,5 milímetro, e só não chove na cidade de Toledo, onde é garantia de tempo firme e também temperaturas um pouco mais frias durante a madrugada, onde a gente tem aí a representação de 13 graus nas primeiras horas da sexta e 25 nas horas mais altas do dia.